A passagem de hoje é Efésios capítulo 5, versículos 10 a 20. Vamos ler juntos. Aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz. Porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Estamos a meditar juntos na conclusão desta carta aos Efésios, a carta que o apóstolo Paulo enviou aos santos da igreja em Éfeso. Os cristãos, salvos pela graça e pelo amor de Deus que se manifestaram de forma suprema em Jesus Cristo, são pessoas cuja identidade e condição foram completa e eternamente transformadas. Foram transformados de inimigos de Deus em seus filhos, de servos que gemiam sob o poder do pecado e das trevas em filhos da luz que receberam a liberdade. Paulo, tendo proclamado o evangelho de que, pelos méritos de Jesus Cristo, os cristãos foram libertos do domínio do pecado, não encerra a sua carta neste ponto. Como meditamos juntos ontem, ele também apresenta claramente como os cristãos, que se tornaram amados de Deus e filhos da luz, devem viver daqui em diante. Os cristãos devem viver de maneira diferente de antes, praticando as boas obras de Deus. Devem imitar a Deus e refletir o amor de Cristo. Tendo se tornado filhos da luz, devem, portanto, agir como filhos da luz. Vivamos em santidade, como aqueles que receberam a graça, como filhos da luz. Embora seja uma frase que ouvimos muito, com a qual estamos familiarizados e que conhecemos bem, também pode parecer um tanto abstrata e vaga. Todos concordariam com a declaração de que devemos viver em santidade, mas parece que cada um responderia de maneira diferente à pergunta sobre o que isso realmente significa. Amados irmãos, o que significa para vocês viver em santidade? Qual é o significado de alcançar a santidade? A passagem de hoje oferece-nos uma pista para a resposta a essa pergunta, apresentando-nos um dos significados da santidade. Espero sinceramente que, ao meditarmos juntos na palavra, possamos tornar-nos pessoas que anseiam ainda mais pela santidade e se esforçam para alcançá-la. O significado de santidade apresentado no texto de hoje é afastar-se do pecado e agradar a Deus. Vamos ler juntos a passagem dos versículos 10 e 11. Aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Amém. Paulo exorta-nos a discernir o que agrada a Deus Pai, nosso verdadeiro Senhor, aquele que nos criou, nos salvou e nos deu nova vida e liberdade. Aqui, aprovar ou discernir tem o significado de verificar, buscar, explorar, ou seja, significa descobrir o que Deus requer de nós. Significa procurar o que é condizente com a vontade de Deus, o que lhe agrada. Assim como os pais amam os seus filhos simplesmente por existirem, mas sentem uma alegria ainda maior quando os filhos agem de acordo com o coração dos pais, sabendo o que eles desejam. Paulo exorta-nos, como filhos de Deus, a procurar saber exatamente o que o nosso Pai Celestial deseja, para que possamos dar-lhe alegria ao fazê-lo. Em seguida, está claramente registrado o que agrada a Deus. Não participar das obras infrutuosas das trevas, mas, pelo contrário, condená-las. A Bíblia, em vários lugares, descreve o que são as obras das trevas, mas na passagem de Efésios que meditamos ontem,
foram mencionadas a imoralidade sexual, a impureza, a cobiça, as palavras torpes, a conversa tola, os gracejos imorais e a idolatria. Isso, como ouvimos na passagem de Gálatas há algumas semanas, significa não viver para a carne, nem semear para a corrupção. Um coração mau, manchado pelo pecado e que pensa apenas em si mesmo, e as ações que dele procedem, jamais produzirão os bons frutos que agradam a Deus. Tais coisas produzem apenas os frutos vãos da morte que logo desaparecerão, coisas tão vazias que é vergonhoso chamá-las de frutos. Longe de darem alegria a Deus, elas apenas lhe causam tristeza e provocam a sua santa ira. Por isso, Paulo exorta veementemente os santos a não participarem dessas coisas, das quais é vergonhoso até mesmo falar, e a não se associarem com aqueles que as praticam. No entanto, há mais uma expressão aqui que devemos notar: a palavra condenar. Isso tem o significado de expor, revelar. Em outras palavras, Paulo está a dizer que os santos não devem contentar-se em apenas se afastar das coisas que entristecem a Deus e provocam a sua ira, mas devem intervir, declarando claramente que as coisas más e erradas aos olhos de Deus são, de facto, erradas. Como está registrado no versículo 13, expor e corrigir o que está errado à luz da palavra de Deus, que é luz, é uma expressão plena da santidade que se afasta do pecado. Muitas vezes, quando pensamos em santidade, imaginamos uma situação completamente separada do pecado, um estado de vácuo ou esterilizado, perfeitamente limpo e imaculado. Por isso, frequentemente pensamos que, para manter a nossa santidade, devemos afastar-nos o máximo possível deste mundo cheio de pecado, envolvendo-nos o mínimo possível, acreditando que isso é a sabedoria da vida e a vontade de Deus. Muitas vezes, avançamos para a vida cotidiana e para o mundo com um coração temeroso, pensando que, se o menor pecado tocar a santidade que possuímos, ela poderá estilhaçar-se como um vidro frágil. Mas, na verdade, essa ideia de considerar a santidade como algo frágil e precário não está de acordo com a Bíblia. Para onde enviou Deus o povo de Israel depois de o salvar do Egito, de fazer uma aliança com ele e de o constituir como seu povo santo? Deus não o guiou para um céu limpo, mas ordenou que fosse para a terra de Canaã, uma terra cheia de pecado. Ele confiou-lhe a missão de ser um farol, confrontar o pecado que enchia a terra de Canaã, revelar a todas as nações quão abençoado e belo é o povo de Deus que segue a sua palavra e a sua orientação, e assim guiá-las a Deus. E quanto a Jesus Cristo, o Filho Santo de Deus, Jesus não hesitou nem temeu que a sua santidade diminuísse ou desaparecesse ao vir a esta terra cheia de pecado. Pelo contrário, com a sua própria santidade, ele expôs e expulsou o pecado desta terra. Ele trouxe correção, manifestou e inaugurou o reino de Deus, e chamou os seus discípulos, confiando-lhes o papel de sal e luz, para revelarem a todas as nações quão glorioso e alegre é viver como povo do reino de Deus, e para convidarem outros a participarem. É exatamente esse tipo de santidade que Deus exigiu dos santos da igreja de Éfeso, por meio de Paulo, e mais ainda, que ele exige de nós, que estamos aqui hoje. Não uma santidade frágil que se contamina ao entrar em contato com o pecado, mas, ao contrário, uma santidade que destrói, expulsa e vence o pecado, trazendo purificação. Ao vivermos o dia a dia, há tantos casos em que não reconhecemos o pecado como pecado. Há muitas coisas más que estão tão profundamente enraizadas no nosso cotidiano e cultura, que são aceites como normais, como a cobiça que vem de um coração idólatra, que valoriza e ama algo mais do que a Deus. Um coração que inveja o sucesso ou as posses dos outros, palavras de fofoca, calúnia e zombaria que não toleram os erros alheios, e a dureza de coração que permanece em silêncio, e não dá ouvidos às feridas e dores do próximo. Deus deseja que nós, cristãos,
não participemos nem sejamos arrastados impotentemente por essas obras das trevas, mas que, pelo contrário, as condenemos. Ele quer que apontemos claramente como pecado aquilo que ele desaprova, e mais ainda, que corrijamos essa forma de pecado. Para muitos que conhecem apenas as práticas pecaminosas como a única reação possível, a única verdade, Deus chama-nos a mostrar que existe uma alternativa melhor, uma alternativa mais perfeita, praticando os caminhos que Ele deseja e ensina. Ele quer que, por meio das nossas palavras e ações, mostremos que a maior satisfação vem de seguir a Deus em vez da idolatria, e que há uma alegria maior em servir e estar junto com o próximo em amor, em vez de o invejar e afastar. Ele deseja que os guiemos e caminhemos com eles nesse caminho santo. Ele deseja que sejamos canais santos que quebram as correntes do pecado e permitem que os caminhos de Deus e o seu governo se manifestem. Neste momento, quero que reflitamos sobre os focos de pecado que encontramos no nosso dia a dia, os lugares onde a santidade é necessária. Pensemos, por exemplo, num ambiente de calúnia. Em vez de concordar e aumentar a fofoca, ter a sabedoria de falar das qualidades da pessoa em questão e mudar subtilmente o assunto. Ou a coragem de dizer, em meio a pessoas que servem ao dinheiro e proclamam que ganhar na lotaria é o sucesso da vida, que sou feliz porque sirvo a Deus e confio que Ele me dará o pão de cada dia no tempo certo. A vida que não foge, dizendo, não é da minha conta, num mundo onde os pecados começam pequenos e se tornam cada vez maiores, mas que corajosamente enfrenta a situação e apresenta o caminho de Deus. Essa é a imagem do povo santo de Deus, a imagem dos filhos da luz que agradam ao Senhor, a imagem da pessoa sábia mencionada no versículo 17. Espero sinceramente que, no dia de hoje, hajamos como pessoas sábias, que compreendem e seguem a vontade do Senhor. Então, como podemos alcançar essa santidade? Como podemos tornar-nos pessoas sábias que não são arrastadas pelo pecado, que não apenas fogem dele, mas lideram outros para a vitória e a retidão? Paulo apresenta o segredo. Vamos ler juntos a passagem dos versículos 18 a 20. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, e hinos, e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Exatamente. Ser cheio do Espírito Santo é o único segredo para alcançar a santidade plena. E essa plenitude do Espírito acontece de forma mais evidente onde salmos, hinos e cânticos espirituais são proclamados, onde oramos a Deus em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, no contexto da adoração. O Espírito Santo, que vem ao nosso encontro na adoração, revela-nos a vontade de Deus e ajuda-nos a cumpri-la, guiando-nos para que vivamos uma vida santa e frutífera, uma vida sábia que agrada a Deus. Cientes da importância da adoração e da obra do Espírito Santo, a nossa igreja está a preparar um retiro de fé de hoje até sexta-feira. Espero sinceramente que todos nós possamos ansiar por este lugar de graça, onde haverá louvor fervoroso, palavra e oração, e que possamos experimentar a plenitude do Espírito Santo. Amados irmãos, hoje é quarta-feira, o meio da semana. Espero que, ao vivermos este dia que Deus nos deu como um presente, este dia dado pela graça, possamos revelar a santidade de Deus, agindo de maneira boa e sábia, sem sermos arrastados pelas práticas malignas tão enraizadas no nosso cotidiano, mas vivendo segundo a vontade de Deus. Para isso, neste momento, vamos orar fervorosamente e buscar a ajuda do Espírito Santo. Além disso, participemos juntos do retiro de fé, confiando que o Espírito Santo operará poderosamente. Que o dia de hoje seja um dia em que não apenas oremos sinceramente para viver como luz nesta terra escura, conforme o desejo de Deus,
e para viver como pessoas sábias que dão bons frutos com a ajuda do Espírito Santo, mas também um dia em que hajamos de acordo com essa oração. Eu vos abençoo em nome do Senhor.